você gostaria de sentar? Pessoal, ótimo dia. Bom, prazer estar aqui de novo com vocês. Que é para quem fiz um painel agora há pouco, mas para quem não estava aqui, eu sou o Léo Santos, eu sou Head aqui na Vetex da área de Growth em Physical Stores, então a gente toca aqui muitas iniciativas de Omnichannel. Prazer estar aqui de novo, ao vivo, né, sentir esse calor humano, olho no olho. Como é bom estar de novo no Vetex Day presencial. A gente vai conversar aqui hoje com duas marcas que tem um case super interessante para compartilhar conteúdo, então a gente vai falar aqui de muita coisa prática. A ideia é falar nada de teoria, vivência mesmo do dia a dia, aprender com os erros e acertos. Então quem vai conversar comigo aqui hoje? O José Guimarães, que é CEO da novomundo.com, a Tabata Cesário, que é Head de Digital da Mr. Cat. Vou deixar eles fazerem, obviamente, as apresentações, mas a gente vai conversar um pouco sobre o processo de transformação digital nessas marcas, como é que eles conseguiram, de fato, levar a digitalização para o ponto de venda. E aí acho que a gente vai ter muito input e coisas interessantes que servem de provocação e exemplo aí para a operação de vocês, tá bom? Como é que vai ser a nossa dinâmica? Cada um deles vai ter 10 minutos para apresentar um case, então eles vão falar aqui um pouco de alguns dados, alguns números da companhia, e depois a gente vai aprofundar aqui num papo no final para conversar um pouco e aprofundar em alguns pontos do que eles trouxeram na apresentação, tá bom? A gente começa com o José Guimarães, tá contigo. Aí, se quiser ficar à vontade, depois Bom. aqui para avançar e voltar se precisar. Beleza. Eu não sei se eu começo com bom dia ou boa tarde, porque como eu sou mineiro e não almocei, para mim ainda é bom dia. Então, outro ponto importante que tem que ressaltar é que eu já estou me sentindo oprimido, porque eu vou sentar com a Tabata, né? Então, vocês não ficam fazendo muita comparação, não, para não ter sofrimento. Mas vamos lá. Bom, a gente vai falar um pouquinho do projeto novomundo.com e a gente tem muito orgulho, o time da Novo Mundo tem muito orgulho de tudo que está acontecendo com a gente e é fruto de um trabalho realmente em conjunto, né? Uma família trabalhando, transformando o negócio, né? Brevemente aqui, eu estou no ramo de varejo há um pouco mais de 30 anos, sendo que desses pouco mais de 30, 20 no segmento de móveis e eletro, né? Mas já trabalhei com moda também, então tem um pouco de conhecimento nesse ramo também. E sempre voltado para a operação, gente. O José Guimarães, a vida inteira, trabalhou muito fortemente na parte operacional do negócio. Então, da aquisição, à venda, pós-venda, marketing, isso que envolve operação é a minha base de conhecimento. Bem, o nome Novo Mundo é muito sugestivo no momento como que a gente está passando, né? De transformação, e é um nome que já, da nossa marca, há quase 66 anos. Esse é o mês do aniversário da Novo Mundo, né? A gente está completando 66 anos, e vai ter informação de 65, mas é porque é o mês do aniversário, tá? Ponto importante, a gente realmente pensou em mudar o modelo de negócio partindo do princípio dessa transformação da cultura organizacional. Porque a gente olhava, a cada dia que passa, a gente foi sentindo que não adiantava fazer uma pequena mudança. Mudanças pontuais no nosso segmento não traria o resultado que uma mudança mais profunda poderia trazer. Então, realmente, a gente, do início ao fim, tentou ser disruptivo, obviamente, respeitando a cultura de uma empresa de 66 anos, mas entendendo que ela precisava se transformar, né? Bem, falando um pouquinho dessa empresa, ela nasceu em 1956, lá em Goiânia, né? E a sua jornada até 2011, quando ela chegou a 100 lojas, ela já dominava a região do Centro-Oeste, tinha boas lojas, uma operação consistente do modelo de varejo de móveis e eletro tradicional, que quase todos nós aqui já conhecem, né? De 2012 a 2014, ela começou a expandir a operação para o norte, né? Então, ela conseguiu chegar, a sua capilaridade até Boa Vista, né? A capital mais ao norte do Brasil, né? E ela hoje, a gente pode falar que a gente tem uma loja no hemisfério norte, porque Boa Vista, né, está no hemisfério norte. Isso é outro motivo de orgulho para a gente. Bem, em 2015, as coisas começaram a ficar um pouco complicadas no nosso país, né? Não vou colocar a culpa em ninguém, não vou rotular o período, essa fase,
mas ela foi muito complexa para o varejo, sobretudo para o nosso segmento, né? Então, de 2015, a gente já precisava começar a fazer a transformação do nosso... Começaria ali um processo de transformação do negócio, né? A gente trouxe a governança corporativa, começamos a fazer um estudo mais profundo sobre a operação, o que a gente podia minimizar de custo, e ela foi ganhando corpo, até que, em 2019, a gente começou a lançar os primeiros passos dessa transformação. Vejam que não foi durante a pandemia. Em 2019, a gente já tinha um projeto estruturado e coisas que, durante a pandemia, várias empresas começaram a se apropriar, falando que estava lançando, venda pelo WhatsApp, a Novo Mundo já fazia desde 2019, integração de estoque com o site, a Novo Mundo já fazia antes até do que 2019, então ela já era uma empresa em processo de transformação, porque ela já tem site desde 2002. Então, e sempre teve uma representatividade importante do nosso segmento. O que aconteceu foi que, durante esse movimento de 2019, a gente parou e deu uma ajustada no nosso planejamento, enxergando até 2025. E daí, as coisas começaram a mudar. Porque quando você começa a mudar a cultura organizacional, tem pontos que precisam ser verdadeiros para você poder conseguir fazer uma transformação realmente impactante, né? Nesse momento, nesse período, a gente consolidou tanto a nossa visão quanto o nosso propósito. Primeiro, a nossa visão precisava estar na cabeça de cada colaborador para que a gente, de forma verdadeira, impregnasse essa cultura de entrega, que é entregar experiências de compra surpreendentes sempre. Não é só na comunicação, não é no atendimento, não é na entrega, no pós-venda, não, é em todo o tempo a gente busca, a todo tempo, buscar surpreender e encantar o cliente na Novo Mundo. E da mesma forma, o nosso propósito ficou claro, que a gente não quer ser a maior loja do mundo, a gente quer ser a melhor para você. Para você quem? Para você cliente, para você colaborador, para todos que fazem parte dessa comunidade onde a gente está atuando, né? E a gente focou essa transformação em alguns pilares. A ideia da novomundo.com, o conceito da novomundo.com, nasceu de um insight, né, que o nosso presidente do conselho desenhou e trouxe para o time. Naquela época, o Matheus, eu era diretor de operações, o Matheus fazia parte do meu time, que hoje é o nosso CIO, que não está aqui hoje, ele que falaria para vocês. Hoje é o dia dele, infelizmente, mas não foi possível, né? E a gente começou a desenhar a novomundo.com a partir dessa visão que ele trouxe para nós. E ela tinha alguns pilares. Primeiro, tinha que ter uma mudança no físico, né? Precisava de uma loja diferente, uma loja clean, uma loja moderna, que fosse acessível para o cliente, que ele se sentisse bem e conseguisse enxergar o ambiente da casa dele em todos os pontos da loja. Seja numa montagem mesmo de um ambiente, de um quarto, de uma sala, mas na hora que ele fosse experimentar o produto, que a experiência era o foco nosso naquele momento, né, de transformar realmente o universo físico para aquilo que o cliente sentisse inserido nele, né? A mesma coisa com produtos. A gente enxergava que, como quase 70% do que a gente vende é commodity, se a gente não buscasse uma diferenciação, dificilmente eu conseguiria enfrentar redes nacionais, com marketplace e tudo mais. Então, a gente precisava ter um ponto de diferenciação também em produto. Óbvio que para a gente que tem uma indústria que produz colchões e conjuntos estofados, é um grande puxador de fila, né? Em Minas Gerais, a gente fala assim, sai puxando a fila dentro de casa para que a gente puxasse depois os parceiros a desenvolverem produtos exclusivos também para nós, né? Tecnologia, porque tecnologia é muito importante mesmo, só que ela não deve ser o ator principal desse filme. Ela tem que ser pano de fundo. O ator tem que ser a experiência. Se cada empresa entender que a experiência é o ponto principal que ele precisa focar, e não, obviamente, somente nem a tecnologia, nem é um misto, mas é muito importante focar na experiência. E a gente fez isso, a gente conseguiu, dentro da experiência, desenvolver os pontos principais de mudança.
Entregar uma solução completa. O cliente, cada dia que passa, ele quer mais do que só comprar uma commodity, uma TV. Não, ele quer a TV funcionando. Ele quer comprar um ar-condicionado? Não, ele quer comprar o quarto dele gelado. Então, a Novo Mundo começou a construir soluções para isso, né? E, gente, a gente tinha que mudar o conceito do vendedor tradicional para um outro tipo. E aí a gente vai falar disso daqui uns minutos, quando a gente for falar desse detalhamento, eu entro um pouquinho mais sobre esse ponto, que é muito importante dentro da nossa transformação. E só depois de tudo feito, todos esses pilares, a gente podia focar na comunicação. Hoje, a gente tem uma comunicação totalmente diferente com o nosso cliente, com o nosso colaborador, então a gente cria uma conexão emocional, com certeza, infinitamente melhor do que a gente tinha antes, mas pensando não em canais. A Novo Mundo, ela entrega hoje um conceito diferente. Não existe diferenças por canais. A Novo Mundo é uma marca que virou a novomundo.com. Você encontra tudo da forma que você quiser. Você é um cliente, você não define o canal. Você define a experiência que você quer ter, né? E com isso, a gente tem hoje um negócio um pouquinho diferente, a gente vai falar um pouco mais disso, os resultados que a gente está colhendo dessa transformação. Tive que ser sucinto, são 10 minutos, mas esses pilares fizeram com que a novomundo.com tivesse um resultado hoje um pouco diferente do que está acontecendo no nosso segmento, e a gente tem muito orgulho disso, né? Então é isso, gente. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais. Ô, Zé Guimarães, obrigado. Muito bom, a gente continua o papo e eu vou passar já a palavra para a Tabata. Tabata, tá contigo, fica à vontade aí para se apresentar. Olá, pessoal, bom dia. Também sou mineira, então eu vou seguir no bom dia. Deixa eu passar. Passa qual? Do meio, né? Tá bom. Pessoal, eu queria apresentar a Mr. Cat, para quem não conhece. É uma das maiores marcas de calçados e acessórios. Nosso modelo tá maravilhoso aqui, o Léo, com a nossa linha Bio. A gente está presente em praticamente todos os estados brasileiros. Temos 180 lojas, dentre franquias, loja online. Também estamos começando com multimarca. A gente tem um mantra, né, que está inscrita em todas as nossas lojas, que é: qual será seu próximo passo? É uma provocação para o nosso cliente, é uma provocação para todo o nosso time de qual será o nosso próximo passo, o que a gente vai fazer aqui para frente para transformar e para cada vez ser tanto mais digital e quanto mais próximo do nosso cliente. Vou passar rapidinho aqui. Eu lidero hoje ali o time de Omni, de CRM, de saque, de e-commerce. Implantei lá todos esses canais, vou contar um pouquinho da história. O ano passado eu tive a honra de ganhar o prêmio do MNE, da Mulheres do E-Commerce em Tecnologia, e hoje faço parte do Conselho de E-Commerce da ACRJ. Então, como é que começou? Eu trouxe aqui uma timeline só para explicar. A gente tem 40 anos de história, mas o digital ele só começou ali em 2017. Foi quando quando eu fui, e a gente começou a nossa loja online. A gente começou um pequeno dedinho ali na omnicanalidade, que foi instalar um in-store da Vetex, pilotando nas nossas lojas. E em 2019, a gente teve uma governança bem robusta instaurada. Foi quando a gente realmente instaurou a estrutura de transformação digital muito para o futuro. A gente estava realmente dando essa robustez e profissionalismo na companhia. Eu mal imaginava que em 2020 a gente já seria obrigado a isso, né? Em 2020, então, com todo o que aconteceu em março, a gente teve que acelerar mais do que nunca essa transformação. A gente implantou, em tempo muito recorde, a omnicanalidade, não de forma perfeita ou robusta como a gente queria, né? O projeto, em um mês, a gente já colocou muitas lojas plugadas, com estoque na mão, subindo planilha, o time aqui subindo desesperadamente, mas pelo menos a gente conseguiu colocar o estoque da nossa loja física, que estava parada, para dentro do online, onde a gente teve um crescimento muito forte de fluxo digital. O social selling também, uma plataforma incrível que a gente criou para ter essa força de venda, para o nosso vendedor que estava em casa, que poderia vender e compartilhar. O live streaming, que a gente fez alguns testes também, que foi bem legal, tanto dentro de loja, a gente percebeu que as nossas lojas fazendo esse live streaming tinha muito mais engajamento, porque era muito mais humanizado do que a própria marca fazendo esse live streaming.
e o influenciador digital, que não só é a venda cupom, mas a gente transformou esse time em influenciadores ali humanizados, mais do que tudo. Em 2021, então, respirando um pouco mais, a gente pôde criar o nosso CRM Omnichannel, né, integrando nossas bases, enfim, dando muito mais visibilidade do cliente e também levando para o nosso vendedor, né, a agenda digital ali na mão dele, onde ele pudesse ter esse relacionamento, o saque integrado também e a agenda digital junto com esse CRM. Só que, como eu falei, nós somos uma franchising, né? 80% das nossas lojas são franquias. E a gente tem um desafio muito grande quando se fala de digitalização, de omnicanalidade, de tudo que envolve realmente a franquia. Eles precisam muito mais comprar a ideia, engajar e evoluir junto com a gente, né? E quais são esses desafios? O convencimento é o principal. O convencimento principalmente porque é algo novo, é algo que a gente está começando, né? Durante a pandemia, a gente elegeu alguns franqueados para serem nossos cases, para estar com a gente sabendo que ia ter problema, né? Que a gente ia ter alguma ruptura de processo, ia ter que rever, refazer. Então, esse convencimento é a base de tudo. Ele veio junto, deu o braço, vamos fazer a diferença, vamos fazer isso acontecer. A devolução, então a gente hoje tem um problema muito grande da devolução do cliente que compra online, muito por uma questão de split de pagamento. A gente tem o split e os estoques. Para quem trabalha com rede de franquia, até loja própria, né, a profundidade de estoque é muito baixa. E o franqueado, para ele disponibilizar o seu estoque online, ele precisava ter um estoque mais robusto. A gente precisou colocar estoque de segurança, né? A gente começou a trabalhar com 2, não caía pedido para nenhum franqueado, ou seja, ele tinha que ter 3 peças para poder aparecer uma para o cliente comprar. A gente abaixou um pouquinho para 1. Alguns que tinham uma curiosidade de estoque legal, a gente fez um teste para ver se por um acaso estabilizaria e a gente conseguiria atender. Então, é sempre uma conversa, mais uma vez, one-to-one com ele. E sistemas integrados, né? Como a gente falou no começo, era copia e cola, copiava do painel da Vetex, do OMS, passava para o RP, que passava para o transportador. Enfim, a gente começou dessa forma e aos poucos foram integrando. E aí, alguns big numbers, assim, só para trazer. A gente teve uma receita influenciada da companhia como um todo, de 27% de todas essas frentes digitais. Foi um marco super importante para a gente, principalmente quando a gente compara com marcas que têm essa digitalização há muito mais tempo, né, essa transformação sendo feita. A gente cresceu a nossa base de omnicanalidade, base que compra realmente nos 2 canais em 320%. 26% foi o aumento do nosso LTV, né, Lifetime Value do cliente. A gente aumentou em 128% esse share de clientes omnicanais dentro da companhia e 82% da rede. Ainda é um desafio, franquias, a gente vai chegar a 100, já. E aí, só como aprendizados, né, do que eu falei, MVP. A gente traz muito essa filosofia para dentro da empresa. Testem, né? A gente não sabe se vai dar certo para aquele cliente porque uma outra marca fez. Comece, faz um pequeno projetinho, testa, vai evoluindo, não adianta, né? O Omnichannel, todo mundo sempre barrava quando você via aquele projeto grande de tem que integrar, tem muito sistema, tem um monte de coisa. E a gente se assustava, peraí, como é que eu vou começar, por onde começar? Vai testando um pouquinho, tá? Vai começando que ele vai se evoluindo, ele vai aumentando, é um bebê que vai crescendo, né? Projeto é muito mais na questão de processo, de você realmente trazer, mesmo que seja um MVP, para um project builder, para alguma coisa, elencando responsáveis e pessoas para esse projeto. Cultura. Não adianta achar que a gente que fica atrás do computador, pensando em muitos sistemas, se a gente não traz a companhia como um todo, né, o franqueado, a loja, todo mundo para dentro dessa cultura de falar, nós vamos nos transformar digitalmente. Precisamos de todos vocês. Não importa, todo mundo tem que estar junto, todo mundo tem que se abraçar. Se um não acredita, ele vai ter algum problema no momento. E o próximo é o 4, que é o Roadshow Digital. Eu vou falar um pouquinho melhor depois. Esse foi um ponto fundamental para a gente aumentar a nossa adesão. E trazendo uma frase do nosso CEO, que é o André Costa, que foi muito impactante e eu não consigo mais não pensar nessa frase, que é, o fluxo ele é lucro,
né? A gente pode fazer muitas ações para trazer o fluxo para o corredor do shopping, para o site, mas ele acaba sendo lucro. O digital é a base, né? Se a gente faz um digital muito bem feito, se a gente tem um relacionamento ali com a agenda, se a gente tem os sistemas integrados, ele é a base. Ele faz esse incremento de 27%. A gente já teve lojas com incremento de 60% somente com o nosso arsenal digital. Então, é como que eu garanto uma parcela, um share do meu faturamento, e o que vier de fluxo é lucro, né? Ele vai aumentar ainda mais esse crescimento. E é isso. Obrigada. Foi? Muito 10 bom. minutos? Foi, deu certinho, travou. Fazer Muito isso tudo bom. em 10 minutos é sofrimento, né? É um desafio, ainda tenho aqui, né, dando umas espetadas. Mas vamos lá. Zé Guimarães, vou começar contigo. Vamos lá. Vocês da Novo Mundo passaram por uma transformação no modelo de atendimento muito grande, deixando de ter aquele vendedor tradicional para passar a ter consultor. Isso teve uma mudança cultural muito forte, que envolveu remuneração, comissionamento. Para o segmento de vocês, fatalmente uma quebra de paradigma. Eu queria que você compartilhasse um pouco quais foram as motivações e os resultados que vocês obtiveram com essa mudança tão grande, tão estrutural na companhia. Beleza. Bom, quando a gente começou a pensar nesse modelo, quando a gente olhava para a tecnologia, quando a gente olhava para o desafio que a gente queria ter, que é não ter nenhum tipo de atrito com o cliente, inclusive no preço, ou seja, o preço do site, o preço da loja, tinha que ser o mesmo. Quando você vai para moda ou outros segmentos, é algo normal até. Mas quando você vai para commodity, que tem marketplace, colocando preços, às vezes, incontroláveis, era muito difícil, né? E durante a estruturação do projeto, enquanto aquilo que estava visual, que era ou a tecnologia, ou investimento, mudança de layout, estava tranquilo. Quando chegou na parte, quem vai operar tudo isso, deu um nó na cabeça da gente. Porque o vendedor convencional, ele tem a linha de atendimento que é a visão dele. Ele olha para ele, quer atender focado nele, não é no cliente. Então, é difícil você ter um vendedor convencional que tem esse mindset de cliente no centro, porque ele está ali querendo ganhar a comissão dele, né, o mais rápido possível, já ir para outro cliente e tudo mais. E a gente queria mudar isso, a gente queria trazer um perfil que quisesse entregar a experiência. E isso era muito complexo, porque no final, o vendedor é, por natureza, o cara que quer ganhar uma remuneração pela entrega da venda. E aí, no meio dessas pesquisas, a gente encontrou um perfil muito interessante. A história para encontrar um perfil é uma história até bonita. Foi durante uma palestra de um ex-padre, falando dessa nova geração, né? Que é a geração Z, e que dentro dessa geração Z existem valores fantásticos, mas o funil, a entrada é gigante e a saída é bem restrita. Mas a gente começou a desenhar esse projeto em cima desse perfil, e ele foi ajudando a Novo Mundo a se tornar a novomundo.com. Ele queria ser o cara que puxava de forma intuitiva como é que a gente ajustava o sistema, a comunicação, o jeito de abordar o cliente, porque ele não consegue fazer nada que não seja verdadeiro. É um perfil muito legal. E a gente conseguiu tirar o modelo mesmo da remuneração por comissão para pegar o primeiro emprego, que tem vontade de ter uma graduação e não tem nem condição de ter o primeiro emprego, quiçá de custear uma universidade. E a gente conseguiu, dentro desse modelo, criar o ambiente propício, tanto para prospectá-lo, retê-lo e transformá-lo na maior potência que a novomundo.com tem hoje, que é uma pessoa que ajuda na experiência que o sistema constrói, ajuda, ampara, mas é humano junto com a tecnologia, entregando a melhor experiência de compra que eu, pelo menos humildemente, acho no varejo brasileiro. Animal. A gente está falando de quantos vendedores, assim, só para ter uma ideia de... A gente tinha quase 1.600 vendedores convencionais e hoje tem 1.080 consultores entregando 40% a mais de produtividade.
Incrível. Interessante, né? Você traz para ele o senso de dono também, né? É isso. De um todo, não é só a minha venda, é a companhia como um todo, né? Ele faz parte do projeto, é super engajado e ele apoderou do nosso, tanto da nossa visão quanto do nosso propósito. Então ele é o maior divulgador disso. É de fato uma quebra de paradigma. Eu sou vendedor ainda, né, mas comecei minha carreira lá como vendedor e é uma mudança significativa. Tabata, quando a gente fala de projeto Omni, são desafios diversos. Você citou por alguns aqui. Mas quando a gente vai para o universo de franchising, esse desafio ele ganha uma escala um pouco maior. Eu queria que você compartilhasse com a gente, dentro dos obstáculos, né, que a Mr. Cat ultrapassou, né, para conseguir botar um projeto de Omni, engajar os franqueados. Quais foram esses obstáculos que vocês superaram? Como é que vocês superaram? Acho que isso é muito rico, porque a gente que lida no dia a dia de franchising sabe o quanto é desafiador trazer o franqueado para o jogo. Foi um desafio muito grande. A gente teve, né, como eu falei, alguns franqueados que participaram com a gente do piloto. A gente começou a fazer muito e-call, a gente fez um evento, o Mr. Cat Digital Day, que foi o dia inteiro de conteúdo, os nossos parceiros participaram, mostrando, né, a importância da digitalização, e a gente começou a ter um leve aumento de adesão assim, nas nossas soluções digitais. Um ou outro que acreditava, um ou outro franqueado não assistia esses e-calls, não assistia o Mr. Cat Digital Day. E aí a gente teve uma sacada muito interessante que eu aconselho assim, para todo mundo. A gente fez um roadshow digital. Né? Eu passei novembro, dezembro, janeiro, ainda não terminei, visitando todas as nossas lojas, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, só faltou o Sul, Sudeste, está faltando o Sul, que é mês que vem, conversando olho no olho de cada franqueado. E não só conversando. Eu lembro, gente, eu cheguei em Manaus, né, no franqueado, ele foi muito atencioso, muito legal, mas o digital, vamos conversar outras coisas, produto, entrega, enfim, o digital não. Quando eu levei algum material, é um material muito rico, assim, eu tenho um time incrível que monta esse material, com todos esses KPIs, mas muito no sentido, quantos acessos tem aqui na região, né, do Amazonas, de Manaus, da cidade? Eu preciso que você seja o meu hub aqui. Eu não tenho a menor condição de entregar do Rio de Janeiro mandar para Manaus. Eu quero que você seja meu centro de operações e é quase que um convencimento. A gente entra em questão de base, quantas pessoas tem na base dele, se cadastra, se não cadastra, né, se ele está fazendo a agenda digital, os vendedores estão fazendo. Então, a gente mostra muito mais uma estratégia de negócio para ele, baseado na digitalização e o quanto ele pode ser a nossa ponta em cada canto, né? E cada vez que eu vou apresentando os números, eles vão vendo, eles vão se interessando mais. Esse franqueado tinha um jantar às 7 da noite. Não, eu vou remarcar, a gente continua falando o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. E com a pandemia a gente ficou muito fora, né? Isso eu já conversei com alguns, mesmo por teleconferência, e não tem esse impacto, não tem essa conversa, não tem o dia a dia. Peraí, eu vou na sua loja, vou conhecer seu estoque, vou conhecer seu supervisor, seu vendedor, enfim. Então, como eu falei, como primeiro desafio e até aprendizado foi esse convencimento. E só isso, e a gente só conseguiu chegar a 82% com esse roadshow mesmo, com todo mundo acreditando. Inclusive, essa semana eu recebi de um franqueado, eu aumentei a minha compra, cadê os meus pedidos de chip que não estão chegando, só chegou pouco, eu quero mais, eu vou aumentar a minha compra. E você realmente traz ele para o time, traz ele para essa digitalização. Então, é a cultura junto com esse convencimento, estou fazendo isso pela gente. Não é, às vezes, porque às vezes o franqueado ele fica achando que a franquia só quer vender no e-commerce, só quer, né, saber de outras coisas. Não, a gente está junto, a gente é um time. Se você não cresce, eu não cresço, a companhia não cresce, a gente cresce todo mundo junto. Legal, muito bacana. Isaac Guimarães, vamos contigo aqui agora. Dentro dos desafios que vocês superaram, a gente conversou um pouco, e precificação talvez foi um dos maiores, um dos principais. Você estava compartilhando comigo que teve o IC lá na companhia que movimentou e convergiu todo mundo para a mesma direção e foi super decisivo. Compartilha para a gente qual foi o tamanho desse desafio de precificação e como é que vocês superaram, de fato, esse desafio no segmento que é bem difícil, né? Guerra. Varejo de imóveis e eletro é guerra. Como eu disse, 70% do que a gente vende é commodities de outras empresas demais. A gente enxergava nas pesquisas, a gente faz muita pesquisa, gente. Pelo menos de 3 a 4 vezes por ano, a novomundo.com para
e vai lá e bate um papo com o cliente, com aquele cliente que é prospecto, que nunca comprou no Novo Mundo. E a gente tinha um rol de pontos da experiência que faziam sentido mudar para ser competitivo. E toda vez que eu olhava, tinha um dilema de custo versus a experiência. E no final, a gente tinha que mudar um negócio de uma forma radical para poder ser competitivo, inclusive no preço. Se você for nas lojas físicas, né, da Novo Mundo, que não é uma loja física, é uma loja verdadeiramente multicanal, porque você já começa tendo uma informação na cara da loja que é: aqui você compra pelo preço de site. Não tem diferença de preço. Esse é um ponto importante. Quando você vai fazer uma compra na Novo Mundo, .com, a entrega, 86% de tudo que eu vendo, eu entrego em 24 horas. Eu estou falando que eu tenho loja em Santarém, no interior do Pará, que só chega de barco. E eu entrego 86% do que eu vendo em 24 horas. Então tinha que ter uma mudança profunda na parte logística. A parte de atendimento ao cliente tinha que ser fluido, porque o cliente não podia, em um momento nenhum, encontrar um empecilho de atrito, em qualquer situação de pós-venda, né? Então, quando a gente for olhar tudo para isso, tinha que ter uma mudança na operação profunda. E a gente fez esse dever de casa, transformando a parte de remuneração, tamanho de loja, sofreu um ajuste para que a gente tivesse a melhor experiência com o tamanho, que tivesse uma redução de custo também. E outras frentes dentro do negócio foram sendo transformadas para a entrega da experiência. E a precificação virou quase que uma bandeira dessa transformação. Porque se a gente não conseguisse fazer isso, dificilmente eu ia conseguir competir com redes nacionais e com empresas de marketplace fortíssimas, que ganham o mercado do físico a todo tempo. Hoje a gente tem orgulho de dizer que depois desses quase 3 anos de processo de transformação, que não tem fim, é eterna essa transformação, né? A gente ganha share em mercados super difíceis. Você falou de Manaus, eu fiquei lembrando aqui, Manaus era um dilema para o Novo Mundo, que tem um player muito forte em Manaus, muito, que a gente respeitou e respeita desde o primeiro minuto que a gente colocou o pé em Manaus. Mas a gente encontrou o nosso lugar em Manaus. Hoje a gente cresce 60% das nossas same-store sales em Manaus, que é muito complexo crescer naquela região, né? A mesma coisa acontece no Centro-Oeste, onde a gente está, que sei lá, 70% em número de lojas estão nessa região. E a gente, é um mercado que nesse primeiro bimestre está caindo no nosso segmento 1,2%, a gente cresce 20%, onde a gente tem maior capilaridade. Então isso é ganho de share na veia. Tem a questão da precificação, óbvio que tem, que ela é super importante para dar um insight que a gente não tem distinção nos canais. Mas a experiência como um todo foi complementando e hoje a gente tem uma operação bem legal. Perfeito. Tá, mas a gente tem mais 2 minutinhos, eu vou te fazer uma pergunta aqui, bate bola rápido. Acho que uma das coisas que a gente percebe, o desafio ainda tem muito desafio, é muito ponto comum ainda para o varejo MVP, se permitir errar, feito é melhor que perfeito. Então a gente percebe que o varejo ainda tem um pouco essa cultura de querer tudo muito pronto, muito robusto. E acho que vocês foram um exemplo de que conseguiram, né, durante algum tempo, pilotar com o que não era ideal. Fala um pouquinho assim, de qual o principal aprendizado que você conseguiu gerar, né, na companhia através desse modelo, desse mindset, de fato, dessa forma de pensar. Para falar de forma rápida, eu acho que é você não gastar energia com coisa que, na teoria, ou para outro, né, parceiro seu funcionou muito bem, você gastar toda uma energia num projeto muito grande, não necessariamente ele vai funcionar para você, para o seu modelo de negócio, para o seu time e esse interno. Então, dá um primeiro passo, pensa, óbvio, você tem que pensar num projeto como um todo, mas é o primeiro passo que vai te dar as suas tarefas no mês seguinte, a próxima, e como você vai aperfeiçoando. E, principalmente, na hora de um problema, não pensar, a gente estava com um deploy que não funcionou semana passada. Espera aí, o deploy que integra um estoque específico que a gente está testando. Vamos voltar para o modelo da pandemia e botar o estoque na mão. Faz um teste enquanto deploy. Então, não perder tempo e também não gastar energia, de repente,
com alguma coisa que não faça sentido. Lá na frente você só vai descobrir, já perdeu um tempo que para a gente, acho que para todo mundo durante a pandemia foi preciosíssimo para essa área do digital e continua sendo, e a gente aprendeu a trabalhar assim, né? Perfeito. Bom, podia conversar aqui pelo menos mais 1 hora fácil aqui, porque a gente tinha tempo e assunto. Se tivesse tempo, a gente teria bastante assunto. Infelizmente não dá, então queria agradecer a todo mundo que está presente aqui por essa oportunidade de escutar e vocês pela generosidade, né, de trazerem esse conteúdo, esses aprendizados. Tem muito conteúdo pela frente ainda. Eu vou chamar aqui agora o Flávio Niges, que vai conduzir o próximo painel. E é isso. Obrigado aí, Guimarães. Obrigado, Tabata. Muito obrigado a todos. Obrigada, Obrigado, pessoal. gente.